Olá! Para fazer essa linda peça de hoje, a gente vai rever agora quais são os nós que a gente vai estar utilizando. Primeiramente, o nosso cordão horizontal. Como é que a gente faz? Pega o primeiro fio como guia, deixa ele bem esticadinho e enrola por dentro o que está do lado, 2 vezes. Pega o próximo e repete o processo, enrolando, mantendo o fio de guia tensionado para que ele não se enrole, e sim o fio que está vindo, que vai enrolar nele. Fizemos agora da esquerda para a direita, então vamos fazer da direita para a esquerda. Vou tentar dar um zoom para melhorar. Agora, da direita para a esquerda, novamente a gente tensiona o fio de guia, pega o fio que vem vindo e enrola nele. Enrola novamente. E assim a gente vai indo fazendo um cordão horizontal. Certo? Esse a gente já conhece bem, já fez várias vezes. Outro que a gente vai estar fazendo é o nó torcido. Normalmente ele é feito em 4 partes, ele pode ser mais fios tanto nas laterais quanto no meio, mas ele sempre vai ter no mínimo 3 partes. O nó torcido, ele é muito semelhante àquele tradicional nó duplo que a gente faz, porém ele sempre vem do mesmo lado. A gente acomoda o que vem daqui, pula, passa por baixo de todos e dá o nozinho. Novamente, a gente vem do mesmo lado e repete o processo. Se possível, já deixa esses fios do meio tensionados, facilita bastante. A gente pode estar até usando aquela estratégia do pregador de roupa que eu mostrei para vocês. Eu aqui botei um lápis, não funcionou muito bem. E a gente vai sempre fazendo. Nota que ele começa a torcer. Então, quando ele começa a torcer, eu giro, mas sempre mantenho fazendo a mesma trama, vindo do lado que eu iniciei. Quando ele começar a girar por aqui, eu posso trocar os fios. E ele já tá torcendo. Bem, agora que a gente já viu os nós conhecidos que a gente vai usar nesse trabalho, agora a gente vai ver os nós, as novidades que a gente vai estar trabalhando. E uma delas é o nó festone torcido. Nós trabalhamos com no mínimo 2 fios, um fio de guia tensionado e o outro que vai se enrolando nele. Enrola uma vez, ó, enrola 2, e assim a gente vai sempre enrolando. E como no nó torcido aquele que a gente viu anteriormente, nos nós conhecidos, como ele sempre parte do mesmo lado, ele vai sempre torcendo.
E a gente vai fazendo ele, sempre ajeitando. Se ele ficar muito esticado, ele não torcer bem, você pode arrumar com a mão. Pode dar uma torcidinha. Mas eu vou dar um zoomzinho aqui, ó, para vocês estarem vendo como ele já torceu. E agora a gente vai ver como é que faz a folhinha da árvore. Para fazer a folhinha da árvore, a gente vai precisar de vários pedacinhos assim, ó, da nossa linha, com aproximadamente 10 centímetros. Sempre um número par. Eu aqui coloquei 8 para cada lado. Vamos colocando e aí a gente vai vendo. A gente vai pegar cada pedacinho, dobrar assim e passar por cima. E apertar bem apertado, ó. Pegamos o outro, dobramos ao meio. A gente vai passar por dentro aqui e puxar, sempre para a base do nosso trabalho. Ó. E vai fazendo, um para cada lado. No caso, eu cortei 8 aqui, vão ser 8 para cada lado, no total de 16 fiozinhos para cada lado, né? Porque eles estão dobradinhos. Eu vou colocando aqui até o final. Quando eu chegar lá, eu mostro para vocês como finalizar a nossa folhinha. Coloquei todos os fiozinhos aqui e agora eu vou pentear. Exatamente isso, pegar um pentinho, ó, e escovar ela. Se tiver ficando muito difícil, a gente pega primeiro uma escova de cerdas mais largas para abrir, ó. Para abrir um pouco e depois logo já vem com o pente que ele vai abrindo. E a gente vai penteando. Quanto mais pentear, mais bonito fica. Eu penteei bem para desembaraçar bem os fios dela. E vou pentear agora para baixo, puxando no formato de uma folha mesmo, ó. Bem penteada, pode ver que no começo eu fui primeiro com as cerdas mais largas da escova e depois agora com as cerdas bem fininhas do meu pente. Agora, eu vou pegar ela e vou dobrar ao meio para aparar, para fazer a primeira apara nela. A gente tem que cuidar que ela fique bem dobradinha no meio, assim, ó. E vem segurando como o cabeleireiro faz para cortar o cabelo da gente, né? Dá mais uma penteada. E agora a gente vai fazer a primeira apara aqui para tirar esses pelos aqui que ficam enroscando uns nos outros. E de qualquer forma a gente já vai dando um formatinho para ela. Essa é uma folha bem grande pela quantidade de fios que eu coloquei. Abrimos novamente, vamos penteando. E agora, ó, ela não ficou muito perfeita ainda. A gente vem com a tesoura e vai aparando ela para deixar no formato que a gente quer. Pode arredondar um pouco mais aqui em cima. Vem desse lado, ajeita, tira essas pontas que ficaram a mais.
Depois de penteadinha, ó, a gente deixa ela do jeito que a gente quer. E tá feita a nossa folhinha. Vamos fazer muitas dessas no nosso trabalho. Boa sorte, vamos treinar para estar fazendo essa linda decoração. Olá! Vamos começar o nosso trabalho hoje fazendo essa linda decoração de árvore. Vocês já viram os nós que nós vamos empregar e inclusive as nossas novidades da aula de hoje que vocês vão estar aprendendo. A gente começou aqui o trabalho com 20 fios colocados de maneira simples. Eu deixei os dois últimos para colocar aqui com vocês. Normalmente a gente passa por trás, vem e passa por aqui. Dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente vai passar pela frente e aí tá passando aqui, ó, para ficar esse alinho aparecendo. Essa é a nossa intenção. A gente vai deixar uma pequena distância entre cada dois fios, né? Que a gente trabalha com o fio dobrado. E aqui a gente vai estar colocando no arco, numa posição que a melhor maneira de explicar para vocês é a seguinte. Ela vai de 5 para as 11 até 13h15, mais ou menos, tá? Se não tiver o arco, mas tiver uma moldura retangular ou quadrada, pode ser também. Mas para isso, vai usar, pensa num relógio quadrado e faz de 5 para as 11 até 13h15, que funciona super bem. Então aqui, ó, colocados os meus fios, eu vou pegar uma porção, não exatamente a metade, uma parte dela aqui, e vou separar. Se for trabalhar com um bastidor ou um arco maior, aumenta o número de fios, e se for trabalhar com menor, também diminui. Então, a gente vai pegar aqui, ó, nesse separado, a gente vai pegar o último fio e vai começar a fazer um cordão horizontal nele, de uma maneira bem despretensiosa. Ele não precisa ficar muito reto, ele não tem que ficar muito justo lá em cima. Ele simplesmente tem que criar uma linha com uma ilusão. Ele pode, inclusive, subir e descer algumas vezes. Não tem problema. A intenção aqui, como é fazer uma árvore, é manter essa característica de um galho de árvore, que não é uma coisa muito reta. E a gente vai fazer esse cordão horizontal até lá o final e já retomamos. Eu fui fazendo até uma parte e chegou aqui, eu quero engrossar o galho. O que eu vou fazer? Eu vou juntar dois fios, pegar o último que eu enrolei aqui e vou começar a fazer o cordão em torno desses dois, usando os dois como nó de guia. E vou começar agora a dar uma descida aqui, para ficar um efeito bem bacana no meu trabalho. E vou descendo um pouco aqui, eu já fiz ele de forma bem irregular aqui em cima, ó. E agora eu vou descer ele mesmo para ficar parecendo um galho de árvore. Essa questão dele mais grosso, desde o começo vocês já podiam ter começado a fazer ele mais grosso, não tem problema, isso vai do gosto de cada um, tá? Eu escolhi fazer dessa forma. Esse é um trabalho bem criativo, vocês podem estar soltando a imaginação, criando, colocando duas carreiras de cordão horizontal. Eu vou terminar aqui e vou voltar para a gente continuar fazendo a nossa arvorezinha. Cheguei aqui no final, um desses fios eu vou reservar para fazer a folha ali no final.
E aqui novamente eu vou brincar colocando um outro cordão horizontal. Eu posso vir de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu vou estar fazendo um pequeno ângulo e já vou começar ele com 2 fios fazendo aqui por dentro. Eu vou começar ele um pouco mais embaixo, não muito, para não atrapalhar na hora do caule. O primeiro nó aqui, ele se torna um pouco mais difícil pelo espaçamento que a gente está dando lá em cima, mas a partir dele a gente já consegue trabalhar melhor. E eu vou trabalhar subindo, tentando ir nessa direção, sem chegar lá, só fazendo uma leve curva acentuada. Mas vocês podem fazer em linha reta, podem fazer descendo, não tem problema. Eu vou fazendo e já retomo com vocês. Faltando agora, ó, 6 fios para o final, eu vou parar aqui esse meu tecer e vou separar esses 2 do meio aqui que eu vinha fazendo. Um deles eu vou continuar na direção lá para cima, puxando lá para cima. Eu até prendi aqui, ó, a ponta para deixar bem esticadinho e eu conseguir estar trabalhando. Então agora esse aqui a gente vai seguir fazendo, indo na direção lá de cima. Como eu já vinha fazendo com ele antes, subindo levemente. É muito mais fácil a gente fazer essa curva de forma contrária, tá? Sempre descendo. Para fazer mais para cima assim ela é bem difícil, mas também não é nada impossível. E vocês não precisam fazer igual ao meu. Vão seguindo mais ou menos o passo a passo, tendo as próprias ideias e criando a sua própria peça. Eu vou terminar aqui e lembra aqui, ó, onde a gente separou, 2, 4, foi nesse fio aqui que a gente separou. Esse a gente deixa de ladinho que a gente vai fazer um trabalho. Quando terminar aqui, a gente vai fazer um trabalho com ele. Ok. Esse um aqui que veio como fio de guia, eu vou deixar ele reservado com esse daqui de cima. E aqui aquele que sobrou, eu vou puxar para baixo, fazendo como se fosse uma bifurcação aqui, ó, nesse ponto. Uma bifurcação do galho da árvore. E vou fazendo esse cordão horizontal até o fim. E eu já volto com vocês. Feito aqui aquela bifurcaçãozinha, ó, deixa eu tentar dar um zoom. Fizemos a bifurcação. Agora vamos voltar para a nossa posição normal aqui. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Aí. Esses 2 primeiros aqui que eu separei, eu posso trabalhar com os 2 ou só com um, não importa. Ou eu posso deixar eles separados lá e pegar aqui, ó, de forma aleatória no meio, 2 ou 1 dos fios para servir como guia e botar mais uma vez aqui, ó, um cordão horizontal. Sem chegar no fim, reservo uns 5, 4 fios e vou parar ele aqui no meio. E esses fios que serviram de guia, um deles eu separo aqui, ó, para a terra dos fios de guia esquecidos, né? Eles não estão esquecidos, eles vão ser utilizados. Inclusive a sobra deles, né? Porque vai ter uma grande sobra, como a gente cortou todos os fios muito grandes e eles só fizeram um pequeno trajeto. Toda essa sobra que tiver, a gente vai estar utilizando. Então eu vou fazer aqui por uma parte, só não vou fazer inteiro até o fim, como eu fiz os outros. E já retorno com vocês.
Feito ali aquela partezinha, né? Ó, eu parei faltando 5 fios, podia ter parado faltando 6. Um dos fios que vinha de guia eu deixei separadinho aqui no canto. E agora a gente vai começar a trabalhar essa parte do trabalho aqui. Deixa eu virar um pouco. Ok. E essa parte do trabalho a gente vai estar fazendo. Novamente aqui em cima a gente pode estar fazendo tanto para cá quanto para cá um cordão horizontal. Eu vou pegar um pouco mais para cá, eu quero ele um pouco mais grosso. E nessa daqui eu decidi que em vez de passar fio por fio, eu vou fazer o fio de guia duplo e os fios passando por ele também duplos. E sem muito compromisso com se ele vai ficar para cima ou se ele vai ficar para baixo, tá? Eu, na verdade, como aqui tem esse intervalo, eu vou tentar jogar para minhas folhinhas ficarem bem aqui. Mas também sem muito comprometimento, como eu disse, tá? Eu vou trabalhar. Pode ficar irregular aqui, não precisa ficar muito retinho, tá? Se ficar irregular, fica até muito bonito. Vai um pouco para cima, desce. Porque essa irregularidade dá aquela aparência de galho de árvore. Terminei aqui. Novamente eu separo um dos fios e jogo lá para cima. E agora vou pegar outro aqui e vou descer. Só que dessa vez eu vou pegar simples e passar simples também. Sempre em cordão horizontal. Descendo agora na outra direção. Vou fazendo aqui. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu retomo com vocês. Feito aqui, ó, aquelas duas partes que a gente estava fazendo. Agora eu vou continuar trabalhando, criando galhos como eu criei desse lado. Eu vou puxar. Aqui eu fiquei com 4 fios, né? Sendo que um ficou para lá, eu vou puxar aqui do meio, ó. Vou pegar, deixar 3 de lado, vou pegar 2 e vou puxar agora num cordão para cá, para baixo um pouco. Eu acho que ficou, eu achei muito distante aqui aquele meu plano. Então vou pegar os 2 primeiros dali e vou puxar para cá, como se estivesse descendo. E vou novamente em cordão horizontal fazer esse trabalho. E descendo esse galho, vou tentar fazer ele um pouco mais para baixo, não tão reto. E também tentar colocar essas curvas aqui nele. Às vezes é difícil estar colocando essas curvas, é mais difícil do que fazer reto. Mas eu vou tentar estar colocando, fazendo essa brincadeira que fica muito bacana. Ele dá aquela aparência de galho mesmo, de árvore. Vou fazendo. Não vou chegar até aqui o último, acho que eu vou chegar... Na verdade não, eu vou chegar até aqui o último e ainda vou pegar um pouco desse lado aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho eu retomo para mostrar para vocês. Cheguei aqui na pontinha, vou separar aqueles 2 que vinham juntos e o que ficou para baixo eu enrolo nele. E agora venho aqui, ó, e dou uma prendida nesse aqui. Mas, ó, eu não vou encostar eles, ele vai ficar com este vão. Eu só vou prender aqui. A minha folha vai passar aqui por dentro, mas ela vai ter essa certa sustentação que eu deixei aqui.
para ela poder fazer esse trabalho, tá bom? Agora a gente faz mais um galho aqui, ó, de árvore, vindo daqui. Vamos passar com 2, pode ser com 2 ou com 1. E a gente puxa para criar mais uma folha ali naquele canto. E vamos indo, acho que até o final. Aí dá uma olhada, se quiser parar antes do final, para. Eu acho que eu vou, em vez de fazer todos, eu vou deixar os últimos 2 sem fazer. E vou fazendo aqui em cordão horizontal, até chegar lá na pontinha. Às vezes acontece esses nós aqui. Isso é bem comum, tá? Cheguei aqui no final. Como eu vinha trabalhando com 2 fios como guia, eu vou separá-los novamente. E o último eu vou enrolar naquele que ficou como guia. E o guia vai ficar lá separado para a gente fazer um trabalho novamente. Lá em cima a gente tinha deixado 2 fios separados, né? Que a gente não ia botar nessa carreira. Então agora a gente traz eles de volta para o trabalho, sem mexer em nada. Ele volta para o nosso trabalho. E agora a gente vai começar a fazer então a nossa árvore. Ó, aqui lembra que a gente tinha colocado, quando eu apertei ali, ó, ela já deu uma mexida. Então aqui, esse aqui ele vai me ajudar bastante, esse fio, a deixar bem retinho aqui o meu trabalho. Feito aqui, a gente juntou. Dá para fazer o seguinte, para ficar bem mais fácil, a gente pegar um cordãozinho. Deixa eu buscar uma tesoura, que eu falei para vocês estarem com tesoura na mão e não tô. Na verdade, a tesoura estava no pé, tinha caído. Então, assim, ó, para facilitar, a nossa árvore ela vai estar sempre aqui, meio na lateral, né? Então, agora a gente vai fechar ela aqui. A gente ainda tem que dar aquela ajeitadinha. A gente fecha com a mão mesmo e pega de um outro material que não seja o que a gente está trabalhando, para a gente não se confundir, e dá um nozinho só para ele andar, para a gente poder agora dar ares na nossa arvorezinha. Puxar um fio, ajeitar outro, puxar mais para cá, mais para lá. Quero que ela fique mais centralizada. Como eu fiz ela nessa posição, eu não quero ela muito centralizada, não. Então, feito isso, eu vou dar até uma apertada lá para cima. E eu vou pegar aqui, ó, nas 2 pontas. Deixa eu dar um zoom. Ó, nesse que ficou todo junto aqui, eu vou pegar nas 2 pontas e vou começar a fazer um ponto torcido. Eu posso fazer tanto de lá para cá quanto de cá para lá. E eu vou fazer ele torcido usando todo essa parte de baixo aqui para torcer ele. Lá em cima não precisava nem ter ficado tão para cima, esse nó aqui que eu apertei bem, podia ter feito ele até mais solto. E tentar dar um pouco de tensão nesses nós que eu deixei aqui embaixo. E vou fazendo, torcendo ele até um certo ponto aqui, para começar a fazer as raízes da nossa árvore. Ok, fiz ali representando o caule em ponto torcido, em nó torcido. Eu vou separar agora para fazer as minhas raízes. De 4 em 4, 2 em 2 também pode ser. E como é que eu vou fazer as minhas raízes? Eu vou fazer no nó festone torcido. Aquele bem fácil, que eu só vou torcendo aqui, estico a minha e vou torcendo o outro em torno dele. E vou medindo aqui até onde eu quero chegar com essa raiz.
Então, a primeira aqui dessa ponta, a gente vai botar ela um pouco mais esticada. E vai fazendo, então, esses 4 fios aqui. Eu optei por 4. Algumas eu vou fazer com 2, algumas eu vou fazer com 3. Aí, o 3 também eu posso optar por estar colocando na parte interna 2 fios e na externa 1, ou vice-versa. E vou fazendo. Vou fazer essa daqui, quando eu estiver chegando ali no tamanho bom dela, pra gente prender, eu volto com vocês. Fiz aqui, ele ficou mais ou menos do tamanho que eu queria, mas eu ainda não vou prender ele. Ó, ele vai ficar mais ou menos o primeiro aqui na mesma direção onde começou lá em cima. Então, significa que o último vai vir mais ou menos na direção lá de cima. Então, eu vou agora fazer o primeiro dessa ponta aqui, para eu começar a distribuir de forma harmônica os meus galhos. Uma coisa assim para chamar bem a atenção, as raízes elas podem ficar um pouco mais fechadas do que os galhos. E aqui também, se você quiser abrir um pouquinho mais, ó, para deixar a copa da árvore um pouco mais ampla, também é só abrir. Então, agora, ó, a gente vai pegar e fazer aqui para esse lado, também medindo quando chegar mais ou menos aqui. Vocês notam que eu tenho isso aqui não são marcadores, é só para segurar o meu arco bem firme, para eu poder trabalhar de uma forma mais exata. Essa aqui eu vim fazendo, ela tá quase no final, eu vim fazendo ela com 2 para lá, 2 para cá. O que que eu vou fazer? Eu agora vou separar elas e vou fazer um festone simples só com um fio, com 2 fios, na verdade, né? Um fio de cada lado, um de guia e outro fio que vai se torcendo em torno dele, para fazer uma bifurcação nessa raiz e dar um toque especial no nosso trabalho. Vocês podem bifurcar quantas raízes vocês quiserem. Se der para fazer mais do que uma raiz bifurcada, façam. Vai ficar bem bacana o trabalho de vocês, só que a gente tem sempre que pensar assim na não uniformidade, né? Não precisam ser todas bifurcadas. Podem ser simples, umas bifurcadas. E aí eu vou fazendo aqui mais um pouco, estico, meço, já chega lá, paro e retomo aqui. Então, ó, aqui eu já vou poder então tá prendendo para poder depois dar atenção nesses do meio. Como eu disse aqui, eu já poderia fixar, né? Mas eu não fixei, eu deixei com uma amarração provisória, só para ele me dar parâmetro e eu continuar fazendo esse trabalho das raízes com os fios que me sobraram. Então, agora eu vou sempre pegando por fora, né? Difícil, é ruim pegar por dentro, então vamos sempre pegando por fora e fazendo mais algumas raízes. E daqui a pouquinho eu volto com elas prontas. Fiz aqui as minhas raízes no festone torcido e vou soltar aqueles que eu tinha deixado como parâmetro ali no começo e no fim. Por que que eu vou soltar eles? Porque agora que eu vou começar a prender na parte de baixo aqui, eu não vou começar nem por um lado nem por outro. Eu vou começar pelo meio e ir acomodando as minhas raízes, tá? Então, eu vou separar. Quando eu fiz aqui, eu fiz uma bifurcada, marcando bem o meio, fiz uma um pouco até maior, para eu poder saber que aqui é o meio. Então, estico bem para visualizar aqui a disposição do meu trabalho lá de cima. Cada uma aqui ela tem no mínimo 2 fios, né? Então, um fio eu passo por trás. Opa, enrolou tudo aqui.
um fio eu passo por trás, deixa eu dar o zoom ali na minha mão. Não tá pegando. Certo, deixa eu tentar dar o zoom de novo. Agora foi. Então, uma eu passei por trás e fiquei com essas duas na frente. Essa que veio por trás, eu repito aquele trabalho do festone torcido mesmo. Não precisa ser o festone normal. E vou repetindo com todas elas essa disposição. E vou arrumando para que elas fiquem bem tensionadas e que mantenham a harmonia dessa parte aqui de cima. Eu vou prender as raízes e retomo com vocês. Finalizado aqui, ó, eu vou chegando lá em cima, a gente deixou aqueles cordões na espera para fazer as folhas. E aqui, ó, na base, depois que eu amarrei todas as raízes, eu ainda acrescentei alguns fios, porque eu quero ele fique com bastante franja. E arrematei todos com um cordão horizontal para garantir que vai ficar bem firme. As minhas franjas, ó, estão bem compridas, porque essa era a minha intenção. Quem quiser trabalhar com a franja um pouco mais curta também não tem problema. E quem fizer a franja bem comprida e quiser aproveitar para fazer uma floreira embaixo, como a gente já aprendeu antes, é uma ótima ideia. Agora a gente vai voltar fazendo o processo das folhas. Voltamos agora, ó. Vocês já viram que eu fiz algumas das nossas folhas. Mas eu deixei 2 fios aqui daqueles de guia que a gente tinha deixado sobrando para fazer junto com vocês. Aqui a gente vai fazer as folhas, ó, umas maiores, outras menores, cada uma do seu tamanho, do tamanho que você desejar, tá bom? Eu já fiz algumas e para isso a gente vai estar precisando, como eu já mostrei ali no início do vídeo, toda a rebarba que sobrou, que a gente cortou de fios, a gente vai estar usando para fazer isso. Eu cortei fiozinhos de aproximadamente 10 centímetros e vamos lá fazer agora. A gente vai pegar ele assim e achar o nosso fio de guia. Achou o nosso fio de guia? Passa, ó, passa ele lá por dentro e leva até lá em cima bem apertado. Pega outro, faz a mesma coisa, só que agora para o outro lado. Nessas folhas maiores, tipo essa daqui de trás, ó, que tá bem escondida, eu usei em torno de 10 para cada lado. Dá 20 fios em cada lado, porque ele vai dobradinho, né? Nessas menores, variou de 6 a 8, tá? Então, você vai fazendo. Quando chegar no tamanho que você deseja, a gente vai estar voltando, vai pentear e deixar e cortar ela nas bordas para reparar. Eu vou fazer mais um aqui com vocês, para depois voltar com a folhinha feita no final, pra gente estar penteando e aparando as rebarbas. Coloca, dobra ele ao meio, coloca, só passa, aperta bem e puxa bem lá pra cima, deixa bem apertadinho. Eu já retorno no final dessa folhinha. Coloquei aqui, eu quero que essa folha aqui fique de média para grande. Então, eu coloquei 8 fios de cada lado, tá? 8 conjuntinhos de fios de cada lado, deu 16 para cada lado. E agora, ó, eu vou dobrar ela ao meio, puxando ela para cima, assim, ó. E vou aparar essas pontas, como se fosse um corte de cabelo, praticamente. Ó, dessa forma. Essa que era o fio de guia, eu coloco junto e dou uma leve aparada, só para emparelhar os fios, que nem sempre eles ficam uniformes.
Feito isso, a gente abre ela e começa a pentear. Ó. Essa linha que eu tô usando, ela é bem fácil de pentear. Tem umas um pouco mais difíceis, mas de forma geral, o barbante ele é mais fácil. Depois de penteada, eu vou vir aqui, vou olhar ela na peça e vou ver se ela ficou boa. Vou aparar um pouco mais aqui o que tá fora. E vou deixando ela com a cara que eu quero. Posso deixar ela menor também, eu fiz ela bem grande, mas eu posso diminuir. E agora eu vou fazer mais uma, que é aqui. Lembra que foi aquele que eu juntei, ó. Esse galho veio daqui, mas ele acabou parando aqui, ó. Então, eu vou começar a partir daqui e não daqui, que eu quero que essa folha venha um pouco mais pro meio. Fiz aqui essa do meio, ó, que eu não comecei por lá, eu comecei por aqui onde eu tinha pego, porque agora ela uniu as duas partes quando eu apertei, ó. Eu vou fazer o mesmo corte, só que dessa vez, como eu fiz só com 6 para cada lado, eu vou fazer uma folha um pouco menor. Então, eu vou cortar mais do que eu cortei a outra. Vou emparelhar aqui. Eu quero uma folha menor. Se porventura não gostar, achar que tinha que ser maior, não tem problema. Tira os fiozinhos e refaz, tá, meninas? Mas esse é um trabalho que o bonito é essa irregularidade. Folhas maiores, folhas menores. O cordão horizontal aqui, onde vão os galhos, também de forma irregular, não precisa ficar muito retinho. E vamos penteando então agora nossas folhinhas para deixar ele bem bonito. Agora a gente vai vir para cá, para as franjas. Eu vou optar por deixar elas retas e penteadas, e assim, compridas mesmo. Se vocês quiserem, podem estar acrescentando nas laterais ou de forma aleatória algumas folhas que nem a gente fez lá em cima na árvore. O meu eu vou deixar penteado, só penteado. Agora, como são muitos fios, demora um pouquinho para pentear e ficar bacana. Eu volto então com a peça pronta para mostrar para vocês. E tá aqui, pronta a nossa peça. A gente tem que pentear bem, deixar bem ajeitadinha as folhas da nossa árvore, as raízes, ó. Aqui nas primeiras penteadas, ó, ela começa a dar uma enrolada. Aí a gente vai mantendo sempre penteando, que ela começa a ficar lisinha e vai ficar igual essa daqui das folhinhas, tá bom? Bom trabalho, meninas. Vou ficar aguardando fotos dos trabalhos de vocês.